Então é isso, estamos gravando. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 16/4, abril, e a gente vai dar continuidade. Faltam 4 páginas que estão. Tá difícil de terminar esse capítulo, né? E não sei se a gente consegue terminar hoje, vamos ver. Vai depender, né, da dificuldade aqui. A gente ficou no último encontro, a gente parou exatamente aqui nesse parágrafo, que eu vou reler aqui. Então, assim, a castração não é apenas o mundo, o corpo onde há incompletude, mas onde a falta se articula com a extração e é inscrita por meio de um elemento abstrato. Aqui é bastante interessante, né? Ele vai conceituar a ideia de castração aqui, né, também. Porque às vezes fica colocado de uma forma muito assim, a castração simbólica, pronto, acabou, né? É o que ele está falando, né? Olha, o que é, né? Basicamente essa incompletude, onde se falta articulação com a extração e é inscrito por meio de um elemento abstrato, né? Inclusive, esses dias eu estava... tem a Gabriela, lá de Maceió, né, que ela tem aquele não sei se chama programa, que é aquele projeto, né, de Frente com Gabi, e ela falou esses dias com a Flávia Dutra, né, de Brasília. E a Flávia estava... É interessante esse ponto aqui. A Flávia até, né, a partir da ideia de sobre holófrase, né, extração, não extração de objeto, e, e a Flávia fala, talvez não seja nem extração, é não inscrição da extração, né? Exato, eu acho que porque basicamente se trata de uma formalização de uma condição abstrata, né, de um elemento abstrato, e isso é basicamente para a gente manejar a teoria, né? Então, se há inscrição, né, de um significante na falta do outro, a gente pode ter, enquanto efeito, uma sucessão lógica na teoria que o Alfredo vai tentar desenvolver a partir de Lacan, que tem como trabalhar com esse elemento, objeto A, né? E quais são as consequências de quando não há essa inscrição, desde a metáfora, né, a inscrição e a operatividade, né, disso que acontece. Então, é um pouco redundante falar se teve ou não, se não extração ou se é falta da inscrição, porque basicamente o filógico leva para o mesmo lugar, né? É basicamente uma formalização. Tá? Então, aqui a castração não é apenas menos φ, mas a articulação de menos φ com falo e com o objeto A, como causa, elemento positivo e impossível de serem negativizados, que elevam a falta para seu enodamento à ordem, à categoria de uma propriedade estrutural e não contingente. E antes da gente dar continuidade, eu vou só ler aquela parte que eu apresentei para vocês no grupo, que eu acho que talvez eu tenho uns 2 encontros que eu fico prometendo que eu vou trazer isso. A primeira delas é a contribuição que a Laura trouxe para a gente trabalhar. Espera que agora eu tenho que achar o texto. Achei, tá aqui. Que é no seminário 10, né? Até o Gustavo falou a respeito um pouco do outro Lacan do Alfredo, a diferenciação entre A e A barrado, né? E aqui eu vou ler, se vocês quiserem depois comentar. Eu tentei elaborar algumas coisas embasado em algumas citações, que se vocês forem ver, que as citações são muito mais reduzidas do que a elaboração delas, geralmente, né? Então, o outro, no caso A, em sua concepção inicial, é mais geral e é o tesouro dos significantes, o lugar da lei, da linguagem, da cultura, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante lembrar que desse A maiúsculo, ou desse outro, está se referindo a essa condição, né, de linguagem. Tá? É a ordem simbólica no qual o sujeito nasce, através da qual ele se constitui. Então, de novo, ordem simbólica. Né?
O outro é o campo onde se institui a diferença singular, isso aqui eu até coloquei entre aspas, né, porque é uma fala específica do Lacan, e está relacionado à ideia da teoria significante, tá? E onde o desejo do sujeito se articula em relação ao desejo do outro, né? Então, nesse sentido, é importante sempre retomar a ideia de qual que é a legalidade colocada no lugar da lei, da linguagem, nesse sentido, a respeito de como se articulam os significantes, como se organizam. É dessa legalidade que se trata, né? Então, no entanto, o outro não é um todo completo. E repare, se a gente começa a estudar a teoria significante, isso aqui é meio que falar que o outro não é um todo completo é um pleonasmo, né? É uma redundância. Mas a nível didático é importante relembrar, né? Ele é barrado, né? Então, assim, vamos relembrar que ele é barrado, vamos relembrar que um significante sempre se remete a outro, ele não consegue, por conta própria, representar algo em si mesmo, né? Ele é vazio, né? Diga, Gilberto. Só para reforçar uma coisa que a Gabriela trouxe também na sessão retrasada, e que está subtendido no que vai acontecer pela frente, que você trabalhou na sua exposição, que é a distinção entre demanda e desejo. Demanda com uma particularização do desejo, até a Gabriela, peraí, como assim? Aí depois, não. Existe a demanda, que é a particularização do desejo, mas é o desejo do outro, particularizado como demanda, que é mais outra camada ainda, que está contida aqui, neste momento, que não está explicitado, entretanto. Uhum. Sim, exato. Eu acho que é bem importante. Eu até sugiro você, assim, para quem quiser tomar isso com um pouco mais de, assim, poder se apropriar disso, é voltar no texto, selecionar os trechos que falam sobre isso para ter isso guardado em algum ponto, né? Porque quando a gente trabalha, porque é importante fazer a distinção depois entre desejo do outro e demanda do outro, né? Como que isso se articula com o desejo, né? Com esse resto. E então, por exemplo, a demanda, enquanto necessidade, demanda e desejo, tem toda uma construção teórica para falar disso. E o desejo do outro tem uma outra camada a respeito disso também, para falar disso também, né? Então é interessante. Eu fiz já, eu acho que até apresentei para vocês a nota sobre necessidade, demanda e desejo, né? Talvez eu faça uma depois sobre a distinção de demanda e desejo para o sujeito, tá? Então, aqui ele é barrado precisamente porque ele falta um significante último que possa garantir seu fechamento, sua totalidade. Repare, falar de um significante que dê conta de garantir um fechamento, totalidade, pode ser qualquer outra coisa, menos significante, né? Então, vamos só reforçar isso. Então, essa barra no outro representa a castração simbólica. E aqui a gente volta à castração simbólica que a gente acabou de falar, que está colocado em estruturas clínicas. A impossibilidade de o outro dizer tudo sobre si mesmo e sobre o sujeito. A ideia da falta estrutural, que é próprio da lógica, da legalidade significante. A falta no outro é o que causa o desejo no sujeito, pois o sujeito busca no outro um significante que possa responder à sua própria falta a ser. E aqui também tem várias camadas que já foram trabalhadas nas estruturas clínicas, né? E aqui eu trouxe aqui algumas justificativas, né, que são todas teóricas, né, entre A e abarrado. Incompletude estrutural e abarrado enquanto determinante do desejo, né? Então, a distinção de A e abarrado é crucial para enfatizar que a ordem simbólica, embora estruturante, é inerentemente incompleta. Então, aqui, repare assim que quando o Alfredo trabalhou a ideia de que o que instaura a falta seria o pai, ele fala, olha, a gente tem um problema aqui, porque aí se constitui um outro do outro, aí a gente retoma um pouco mais a ideia freudiana, né? E aqui, a partir da concepção lacaniana, não dá, basicamente a questão para enfatizar, né? Basicamente é isso, enfatizar que a ordem simbólica, embora estruturante, ou seja, ela é legalizada enquanto incompleta, mas é para enfatizar que ela é incompleta. Que não existe uma metalinguagem, um significante absoluto que possa
dá conta de toda a realidade de todo sujeito. Até esse ponto da metalinguagem, que às vezes a gente escuta alguns psicanalistas lacanianos falando, é uma citação direta do seminário 10. Né? Então, aqui a citação direta, ó, esse outro é conotado aqui como abarrado, por tratar-se do outro no ponto em que ele se caracteriza como tal. Não existe uma metalinguagem, um significante absoluto, que possa dar conta de toda a realidade, de todo o desejo. E aqui, abarrado enquanto determinante do desejo. A falta no outro, abarrado, é a condição, ou seja, é muito interessante esse ponto. Aqui está explicando que a própria legalidade da linguagem, né, desse campo simbólico, ele é condição para o surgimento do desejo no sujeito. Se o outro fosse completo, não haveria espaço para a falta e, consequentemente, para o desejo, como busca por aquilo que falta. O desejo surge como uma tentativa de suprir essa falta constitutiva no outro. Diga, Gilberto, diga. Não, é só uma rabugice, só para. Volta, desce um pouquinho a tela. Tá? Aqui, ó. O desejo surge com uma. Cadê? Não. Não, para cima, né? Aqui? No que você tinha acabado de ler. Ah, tá. Aqui, Aqui. isso. Toda a realidade, todo desejo. Nesse finalzinho, desce mais uma linha. Só para lembrar que, do ponto de vista lógico, nós encontramos aqui o paradoxo de Russell. Não existe um conjunto para todos os conjuntos, assim como não tem um significante para todos os significantes. A analogia com o paradoxo de Russell se encaixa à perfeição aqui. Não, ótimo, isso aí, Gilberto. Gabriele? Só complementando também que se a gente pensa no grafo e pensa no significante da falta no outro, né? A questão do desejo ligado a esse significante da falta do outro, que tem a ver com tudo isso que você está colocando também. Exato. E aqui a gente tem essas citações, né? Que está no seminário 10, ambas, tá? O outro concerne a meu desejo na medida do que lhe falta e de que ele não sabe. É no nível do que lhe falta e do que ele não sabe que sou implicado de maneira mais pregnante. Porque, para mim, não há outro desvio para descobrir o que me falta, como objeto de meu desejo. E aqui também a falta no outro, daí abarrado, tá? Não fui eu que inseri isso aqui está na citação, pelo menos na Bazar. É a condição para o surgimento do desejo, é condição. Tá? Então, faltar. E repare a gente pode dizer até que a gente tem dois termos que a gente pode trabalhar, que é o seguinte: o que é determinante e o que é condicionante, né? Porque tem uma diferença, né? Determina e condiciona. E aqui é interessante porque está falando assim, a falta, né? Essa condição, a falta ela é estrutural já, mas poder conotá-la enquanto falta, esse que é o ponto interessante, poder conotá-la é condição para o surgimento do desejo no sujeito. Se o outro fosse completo, o que é impossível, né? Mas nem sempre essa falta está inscrita, né? Ou seja, nem sempre a incompletude está inscrita. Ela é estrutural, mas nem sempre ela está inscrita. E se ela não está escrita, há efeitos de como operar com isso, né? Não haveria espaço para a falta e, consequentemente, para o desejo como busca por aquilo que falta. Então, repare que isso é condicionante, né? Desejar, buscar, né? E que isso está articulado ao campo do intervalo. No campo do intervalo, a falta está conotada, ela está inscrita, e aí opera. E aí a gente tem efeito sobre isso. Né? Então, o desejo surge como uma tentativa, e é sempre uma tentativa, por isso que é um motor, né? Então, é importante, né? Aí que ele joga como vivo, ele entra como morto, porque não tem a respeito da pergunta, né? Ele entra ali no jogo de bridge como morto, mas ele joga a partir disso, dessa falta. Ele vai tentar jogar a partir dessa busca do fantasma, né? É essa falta constitutiva no outro. Aqui eu coloquei sobre a angústia, mas eu não vou trabalhar ela, porque é mais um ponto de complementar. Diga, Gustavo.
Mas aí é que eu volto para aquele ponto lá do outro Lacan, porque lá, quando ele traz o A corresponde à estrutura da linguagem, lugar de verdade, e o escrevemos abarrado. É quase a pergunta pelo estatuto dessa existência conceitual, assim, dessa distinção entre A e abarrado. Porque de pensar mesmo, né, como que isso funciona teoricamente, se isso tem algum proveito clínico, vamos dizer assim, para pensar os casos, para pensar... e fica muito difícil, né, até mesmo de teorizar em termos de passagem, então, de A para abarrado, mas não é bem assim. Então, como é que funciona dar essa existência literal, conceitual, né, de um A que não há, porque a falta já é estrutural a linguagem, né, mas de um A que se escreve barrado ali, e não de uma diferença, ó, tem o A e tem o A barrado. Nesse momento, nesse trecho do outro Lacan, parece que isso não importa muito, né? Parece que é tomado na dificuldade de tomar como a mesma coisa, não sendo, né? Que é um pouco da própria performance, do impasse que a linguagem coloca a partir dessa falta estrutural. Enfim, penso por aí, né? Nesse imbróglio. Sim, sim, não, muito interessante, Gustavo. Laura? Eu penso que a gente pode pensar que ali no seminário 10, o Lacan vai colocar no esquema da divisão, ele vai colocar o A sem a barra, e ele tem como ele teoriza o outro como faltante, né? Então, ele coloca um A sem a barra, que seria um outro mítico, vamos dizer assim, e ele, dividido pelo significante, ele vai restar barrado, e isso vai constituir a possibilidade do objeto A. Quer dizer, é aí que a falta de um significante se insere, e aí que ele teoriza isso como o A barrado, então, porque ele já está como ele teoriza essa falta do significante no A. Eu traria para a gente pensar lá no grafo do desejo, esse A não barrado no primeiro degrau, e o A barrado já nessa operação toda que se dá no segundo andar do grafo, né? E a questão da linguagem, porque para que haja o sujeito A como particularizado, né? Então, eu diria que esse A talvez estivesse num universal ideal, porque o sujeito só pode estar no particular, alienado à linguagem, né? Então, e aí teria que pensar a questão da alienação, a alienação à linguagem, nós vamos lá para o seminário 11, né? Para poder pensar esse A sem a barra e o A com a barra como uma teorização dessa operação inicial, né? Claro, a gente já está sempre na linguagem, né? Nós estamos já, desde sempre, falados, né? Isso já está na estrutura, então. Mas como ele vai, então, teorizar esse ingresso na linguagem. Não que se, de fato, ingresse na linguagem, já que já estamos desde sempre na linguagem, né? Desde antes de nascermos, né? Eu iria... Eu resumo desse modo para mim, não sei se vocês concordam, se aceitam, se ajudam. Não, perfeito, Laura, obrigado. Acho que é bastante importante, é o percurso que se desenvolve, né? Desde que o Gustavo está falando desse estatuto, né, teórico para dar conta, e a Laura trazendo esse desenvolvimento também, que é bastante fundamental, né? E aqui eu trouxe, só para retomar, a diferença entre o outro e A que o Alfredo trabalha, né, aqui nas estruturas clínicas. E aqui, segundo Alfredo, o outro é aquele que, como sujeito falante,
encarna, então ele está dizendo na hora que ele faz a distinção, mas lembrando que nem sempre no texto ele está fazendo o tempo todo essa distinção. Ele faz um momento, tem um momento do texto muito específico que ele faz isso, tá? Então, nesse momento ele fala, o outro, como sujeito falante, encarna o lugar de onde o sujeito recebe sua própria mensagem. E aqui tem a citação. Um elemento essencial estabelecido por Lacan nesse parágrafo, de seu escrito sobre a psicose, no caso o escrito seria de uma questão preliminar, tá? É a possível distinção entre outro e lugar A, que muitas vezes são considerados sempre idênticos, como se A fosse apenas a inicial de outro. No entanto, em alguns casos, é útil distinguir. Então ele está dizendo aqui, em alguns casos, né, não em todos, em alguns, e é útil distinguir a nível teórico isso. Né? Na perspectiva dessa distinção, o outro é aquele que, como sujeito falante, encarna o lugar de onde o sujeito recebe sua própria mensagem. Um sujeito humano deve ser o agente e o suporte. Está falando de um ser falante, agente, suporte dessa função. Nesse sentido, é um sujeito de plano direito. E aqui está dando característica desse sujeito de plano direito. A é o próprio, aqui na distinção, que em alguns momentos é útil, A é o próprio ordenamento simbólico. Como tal, um lugar, mas um lugar simbólico, ou seja, virtual. É o lugar terceiro, convocado por cada ato de fala, caracterizando-se por não ter a terceira dimensão e estar sempre vazio. Então aqui ele faz essa distinção, né? Então, e a partir desse desenvolvimento, o lugar é o próprio ordenamento simbólico, é um lugar simbólico, ou seja, virtual, é o lugar terceiro, convocado por cada ato de fala, caracterizando-se por não ter a terceira dimensão e ser vazio. Né? Só para resumir. Então, Alfredo vai enfatizar como se A fosse apenas a inicial do outro. Isso ele está dizendo que, em alguns momentos, não é útil pensar assim. Em alguns momentos, sim, é só a diferença, né, é a inicial do outro, mas em outros momentos, não. E aqui ele cita, né, da onde que ele vai tirar essa ideia, que é de uma questão preliminar na página 558 das AA. Esse jogo dos significantes com efeito não é inerte, já que é animado em cada partida particular, por toda a história da ascendência e dos outros reais, que a denominação dos outros significantes implica na contemporaneidade do sujeito. E aqui vai ficar um pouco mais claro a respeito dessas últimas duas citações. Ambas funções, o outro e a, representam para o sujeito tanto uma dimensão onipotente completa, quanto castrada incompleta. Então, aqui nesse ponto também, olha, quando a gente fala, né, acho que daí a gente entra nessa condição que a Laura trabalhou um pouquinho a respeito da leitura dela, é que, olha, sim, o outro tem hora que ele é barrado e tem hora que não é barrado. Né? O ponto aqui é, a nível simbólico, a nível de estrutura e de cadeia, sim, ele é sempre barrado. Mas é necessário a gente entender e trabalhar que há momentos, e são momentos fundamentais, né, que o outro é tomado como não barrado, como onipotente. Isso é muito importante. Né? Então, aqui ele faz essa pequena distinção e ele vai trabalhar, eu já vou te dar a palavra, Gabriel, e ele vai trazer essas citações. Eu vou ler citações e já passo para a Gabriele. A operação do pai consiste em separar ou distinguir o sujeito que encarnou o lugar do outro. No caso do esquema R, M, tá? Do lugar A. Então, fazer separar ou distinguir M do lugar A. Por isso, no esquema de Lacan, ele escreve PEN-A. Qual esquema? É o R, tá? Estabelece a separação de M em relação à condição para o estabelecimento da autonomia da ordem simbólica. Ou seja, a partir desse momento está operando, né, a legalidade. Né, foi inscrita e opera, para além de qualquer encarnação. E que esse é um momento muito fundamental, né, quando a falta ela está operando.
verifica-se que a função do pai para Lacan, assim como para Freud, reside em introduzir a terceiridade, que, sendo a base do símbolo como tal, é condição necessária para a constituição do quaternário do sujeito. Gabriele? Queria só complementar essa questão que a Laura trouxe, que até eu fui abrir aqui rapidamente o grafo desse outro mítico, né, que seria esse A não barrado, e no primeiro andar do grafo é esse A não barrado. É quando passa para o segundo andar que aí vai vir o A barrado, o significante do A barrado. Então é interessante também pensar nessa, como a Laura disse, né, num primeiro momento, como é que isso está velado, na verdade, essa barra do ganho de outro, né? É uma dos processos aí, né? Sim, e que é fundamental, né? Assim, que esteja barrado, que seja velado. Aliás, que esteja velado é muito importante. Tá? Eu acho que o Alfredo ele enfatiza muito esse ponto de calma lá, tomem cuidado, só para não tentar confundir que existe alguém que faça isso, alguém como um pai, né, de carne e osso. Isso é bastante importante, né? Então vamos dando continuidade aqui. Então o que determina a realidade e articula, tal como opera no campo do intervalo, da extração do objeto A, é que ela tenha um limite equivalente no esquema R à delimitação pelo quadrângulo MI maiúsculo e MI minúsculo. Né? Esse é o quadrângulo da realidade que está bem no meio do esquema R. O esquema R se caracteriza por ser limitado por um sistema de elementos simbólicos. Então aqui a gente, né, ele traz os elementos simbólicos, né, M e P, que é o triângulo de baixo, e S, né, que está lá do outro lado, né, que pela legalidade de sua articulação gera o nó do simbólico, do imaginário e do real. Estabelece os limites MI e MI, maiúsculo e minúsculo. E aí como se constitui a realidade e, consequentemente, depois o fantasma. Né? A relação mantida com o ideal, ou seja, em termos freudianos, então a gente grifa aqui que o Alfredo está tomando referência do ideal freudiano. A distância entre o real e o ideal deve ser diferente de zero, mas não pode ser infinita, ainda que seja impossível a superposição do sujeito com o ideal do outro. Né? Também às vezes é lido como ideal do eu, em alguns momentos. Tá? Então aqui é importante ele estar dizendo a respeito dessa relação entre o ideal, a distância entre o eu real e o ideal. Né? Ela não pode ser zero, mas também não pode ser infinita. Isso porque se a metáfora paterna operou, nunca pode existir para o sujeito um significante que o signifique completamente, ou de forma absoluta. Na psicose, o neologismo escapa a essa limitação, e em sua modalidade de palavra-chave, justamente significa tudo. E aqui, nesse sentido, o que acontece? Acontece que não está operando a legalidade dos significantes. Né? E, consequentemente, uma palavra, né, existe uma modalidade que ele vai chamar de palavra-chave, como neologismo, que tem essa condição de representar, né, tudo. E aqui a gente tem uma citação de sua divergência imaginária no espaço e no tempo com a convergência ideal de sua conjunção. É que ele vai explicar. A convergência não ocorre devido à ausência de limite, que lança o sujeito na divergência no tempo e no espaço. Sem a extração do objeto A, nem mesmo o tempo e o espaço funcionam normalmente. Né?
Então aqui tem uma consequência. Só retomando esse ponto aqui, que eu acho que é importante, da ideia do neologismo, me veio a ideia à cabeça um pouco, né, assim, vocês lembram que lá no comecinho, até o Márcio, que hoje não está participando, ele me perguntou um pouco, o Alfredo, ele vai falar como se constitui, por exemplo, a diferença entre o campo do intervalo e holófrase com a S1 e S2, né? Então, S1, S2, e daí a gente forma mais um bucle, né, com S3 e S4. Então, a gente tem a retroação, a gente vai ter uma condição de o que está para trás, o que está para frente, e a localidade está no número. Né? Então, a gente consegue entender que S1 se relaciona com S2, S2 com S3, mas S2, né, vai se relacionar com... Aliás, o S1 vai se relacionar com S3, o S2 com S4, né? Então, a gente tem aí, e aí se constitui, por exemplo, os dois eixos da linguagem, né, da sincronia e diacronia. Lá, bem no começo, o Alfredo fala uma forma de dar exemplo sobre o neologismo, ou uma palavra-chave, é S1, S2 e X. Né? Ou seja, de repente vira um círculo. E aí a gente não sabe mais se S1 está em qual lugar. Né? A função do número de localidade perde função. E ela vira uma palavra-chave, uma palavra toda. E sempre, então, é a mesma coisa. É muito, assim, tem algo assim de uma petrificação muito grande. Então, todos os assuntos têm sempre o mesmo sentido, o mesmo significado. Né? Então, só para retomar um pouco do texto do Alfredo, que foi lá no começo. Os antigos... Laura, diga. Eu fiquei aqui com uma questão, Linsen, ali com a palavra tudo. Porque no português nós temos o tudo e o todo, né? Uhum, E ele está falando ali de totalidade. Eu não sei se ali se a palavra tudo seria mais interessante para a gente trazer para o português. Tá, vou deixar grifado aqui então. A gente pensar nisso, tá bom. Obrigado, Laura. Os antigos, e talvez muitos ainda hoje, acreditam que a estrutura do espaço, dos céus, era um sistema de esferas ocas e concêntricas que tinha como centro o nossa, como é que pronuncia isso aqui? Occipício. Nossa, occipício do homem. Essa estrutura do espaço era denominada as esferas celestes, né? Que isso a gente encontra na filosofia grega, né? A abóbada celestes. Eu lembro até quando eu estava traduzindo esse trecho, eu fui pesquisar um pouquinho para ver como é que era, inclusive a representação disso. O que implica a expressão esfera celeste? É uma pergunta. Que há um limite. Esse limite é introduzido por uma manobra precisa da ordem simbólica cosmológica. Constituir um cosmos fechado por meio do esvaziamento da existência real e de um espaço infinito. O movimento histórico pode ser descrito, parafraseando o título de Coiré, como do mundo fechado ao universo infinito. Isso, entretanto, não significa que para um sujeito incidido pela lei limitante e ordenadora, por mais que a ciência postule um universo infinito, a realidade não esteja fechada. E aqui ele vai trazer a ideia do natural, né, de novo. A estrutura natural, como tal, é a psicose. Porque o psicótico vive em um mundo que tende ao infinito devido à ausência de legalidade de ordenamento simbólico. Então, a ausência de legalidade do ordenamento. Né? E aqui então está dizendo por que está chamando de natural. Então repare aqui que ele está fazendo uma relação entre o parágrafo anterior, que olha, os cientistas, né, as ciências naturais vão dizer que o universo é infinito.
Mas no campo do intervalo, mesmo que saibamos que o universo é teoricamente infinito, a nossa realidade não se constitui a partir disso, né? O infinito do universo é uma representação para a gente, né? E aqui está falando, olha, temos um natural, que o mais próximo de infinito que a gente pode ter é no caso da psicose, exatamente porque não é inscrita a falta e não é, então assim, há uma ausência da legalização do ordenamento simbólico. Diga, Gilberto. É só que você resolveu em português algo que em espanhol não está claro. Que no espanhol está só que tiende ao infinito a causa del orden simbólico não legalizado. Não tem ausência. Sim. Agora eu já não lembro como é que eu traduzi isso aqui, mas bom saber que funcionou melhor, né? Como que ficou em português? Lê de novo. Aqui a ausência, ó. A estrutura natural, como tal, é a psicose. Porque o psicótico vive em um mundo que tende, importante grifar tende, tá? Que o Alfredo, ele cita isso com frequência, que tende, não é infinito, ele tende ao infinito, devido à ausência de legalização do ordenamento simbólico. E aqui é por causa da ordem simbólica não legalizada. Uhum. Pode, né, assim, não sei, a gente pode Devido à deixar aqui. ausência da legalização, mas é interessante, porque você enfatiza essa ausência, e aqui está nesse negativo aqui, né? A causa não legalizado, né? Não legalizado. Você já Sim. pode levar isso para sua fala do dia 26. Sim. Mas é muito interessante, né? Porque aí a gente pensa justamente no não legalizado, na não inscrição, né? Da falta. Sim. Não legalizado, a ausência da legalização, né? Foi o jeito que tem hora que eu vou traduzindo e eu vou achando. Porque assim, a primeira parte da tradução que eu faço, ela é muito mecânica, eu não penso tanto. A segunda, eu traduzo e vou ler o que eu traduzi. E às vezes eu falo, não entendi o que eu traduzi. E aí que eu trabalho, é exatamente aí que eu trabalho com algumas modificações. Né? São etapas, são camadas, pelo menos eu trabalho assim, com camadas de tradução, né? E eu vou, e depois eu leio o parágrafo todo, e eu vou relendo, e eu vou vendo, calma, isso aqui tá estranho, né? E eu leio, né? Eu acho que é interessante essa solução, mas ela tem que ser homogênea por toda a obra. Isso. E tem uma coisa aqui que é algo difícil e eu acho até um pouco perigoso, no certo sentido, esse natural, né, que o Alfredo usa, né, a gente entende do que ele está falando, e é quase como se o Alfredo tomasse como natural, e aí quem não sei se vocês conseguem pensar nisso, é como ele está dizendo que uma certa lógica aristotélica, né, que é justamente do princípio da não contradição, seria o natural. E realmente, se a gente pensa na nossa sociedade, ela é estruturada dessa forma, né? Então, a psicose seria o mais próximo disso, porque isso seria, por isso esse natural, entre aspas, né? Mas é complicado aqui, né? Esse natural. Eu não sei, Gabriela. Eu acho que no dia que você faltou, o Lindsay falou disso. Eu lembro que ele comentou alguma coisa sobre esse natural. Seria mais da ordem do não, que não passou, não foi atravessado pelo outro, pela linguagem, por limite, por nada. Natural no sentido de sem a bloqueio. barra. Sem a barra. Se não me engano. Mas eu acho que tem a ver com isso, Gilberto. Porque se a gente pensa, né, no princípio da não contradição, é uma imposição, né? E por isso que eu acho que ele põe esse natural entre aspas, né? Confetes, não sei por quê, mas é interessante pensar aqui, e é interessante pensar, e porque tem uma certa linha também que fala que hoje em dia, né, existe uma tendência à psicose, enfim, que é justamente, se a gente pensa na inteligência artificial, é essa colagem, né, é a falta da barra, né, então
Assim, quando eu li isso do Alfredo, também primeiro me deu um estranhamento. E aí eu tento trabalhar com a dupla que ele utilizou: estrutura normal, natural e normal. Em outros momentos, o Alfredo utiliza outro termo, que é estrutura legalizada. Melhor, eu acho melhor, porque tanto normal quanto natural, problemas. Mas eu acho que ele está trabalhando normal agora nesse parzinho de normal, de normatizado, normalizado, nesse sentido, e o natural, aquilo que não teve a inscrição, né, dessa norma qualquer, dessa legalidade significante. É Sim. claro que a gente desdobra isso para várias questões problemáticas, né, mas eu acho que para ler o texto, se a gente pegar essas duas chaves, a gente consegue seguir. Né? Claro que daí a gente vai ter problemas depois políticos, para se desdobrar político lá no campo da psicanálise, muita coisa, né? Mas Isso, aí, é isso mas, aí. mas aí nesta chave, eu diria que o Aristóteles não está no natural, está no normal. Porque você Sim, passa por um sim, processo por isso formador. esse natural aí, né? Também, entre aspas, mesmo, meus confetes de novo. Exato, tá no normal, exato. Uhum. Tá. É, Então, aqui, ó, de novo, né? Então é importante, essa tendência ao infinito se manifesta tanto na dimensão do tempo e do espaço, daí no campo da holófrase. Então, é necessária uma operação significante que eleve a falta. Olha, está dizendo assim, que precisa fazer alguma coisa, precisa operar, né? No caso, é significante. Para elevar a falta à categoria de símbolo abstrato. Né? A gente está operando com a teoria aqui, né? Vamos deixar bem claro isso aqui, né? Eleva a falta à categoria de símbolo abstrato, distinto de todos os outros. Então, qual que é? Né? Vamos retomar. Elevar a falta à categoria de um símbolo abstrato, distinto de todos os outros, ele já trabalhou com vários, né? A gente já trouxe o abarrado, significante na falta do outro, o próprio objeto pequeno a, né? Ele trouxe tudo isso quando ele trabalhou a ideia. Nossa, ele trabalhou no livro todo, quase, né? Mas a diferença de abstrato do intuitivo, né? E a função do objeto faltante, o único impossível de ser cancelado. Assim, ao localizá-la em, em um ponto, é possível realizar o esvaziamento da realidade de ao menos um elemento. O sujeito psicótico é ou está mais adaptado à realidade do simbólico, na qual tal operação artificial e agregada, caso a caso, não se impõe. Tá? Então, assim, repare que quando ele diz que o sujeito psicótico está mais adaptado à realidade do simbólico, né, na qual tal operação artificial e agregada, caso a caso, não se impõe, é nesse sentido como que ele está mais adaptado. Ela não se impõe. Porque no campo do intervalo algo se impõe. Né? E é todo um trabalho, assim, como ele está dizendo, de elevar algo a uma outra categoria. Né? Conotar isso, conotar a falta. Que ele está dizendo, é algo artificial, pessoal. Né? Não é natural, é mais ou menos isso, não é natural isso que acontece. Né? Trata, claro, daí tem, nossa, realmente é um termo muito difícil, porque a gente vai abrindo tantas portas para isso. Trata-se de uma operação muito difícil de conceber, pois é puramente abstrata, já que consiste em transformar um elemento real que falta em algo abstrato, positivo, mas impossível. O psicótico vive uma realidade espaço-temporal infinitizada. Devido. Aqui a gente poderia até, tentando ser mais fiel que o próprio Alfredo, tende, né, ao infinito. Né, um psicótico vive uma realidade espacial que tende ao infinito, devido à ausência da função simbólica limitante, que introduz o real como impossível. E aqui, de novo, a gente está trabalhando com mais um conceito de real aqui específico, né? A introdução de um elemento abstrato transforma a realidade em um cosmos, que se constitui por meio de uma operação simbólica que implica a extração de um elemento.
Embora haja incompletude em toda a estrutura, então, aqui de novo, ele reafirmando esse ponto, né? Para a constituição da realidade, como enodamento fechado do simbólico, do imaginário e do real, é necessário incorporar, em cada caso, uma manobra que pode ou não estar presente. Para todos os sujeitos compreendidos no campo do intervalo, então aqui, o ponto de fuga ao infinito é introduzido e funciona como um tampão paradoxal. A presença desse ponto evita que a fuga ao infinito engula a realidade do sujeito. Esse tampão é o fantasma, que funciona como enquadre da cena, como superfície de projeção e como véu. Talvez seja possível extrair desses desenvolvimentos alguma explicação para a alta frequência dos passagens. Aqui, então, ele está dizendo assim, ele está trazendo, é preciso extrair. Ele não está extraindo aqui, tá, pessoal? Mas ele está dizendo, olha, tem alguma coisa interessante. Será que dá para relacionar isso que a gente acabou de falar com a alta frequência de passagem aos atos suicidas na psicose? Por não estar inscrito e, consequentemente, por o sujeito não dispor do elemento abstrato que inscreve o limite, não resta ao sujeito outra alternativa além de, para combater o infinitizado de seu sofrimento, procurar um limite real. O sujeito necessita de um freio real, porque seu gozo, ao não ter limite, né, tende a um sofrimento ou padecimento absoluto. O suicídio é um limite que o real do corpo biológico oferece diante da ausência de limite simbólico, o real como impossível. Diga, Gustavo. Lindsay, só uma questão para você ver, é que às vezes o Lacan usa o termo véu com L, né? Eu não sei se aqui o que se aplicaria seria o véu com U. Eu lembro disso porque me causou muita estranheza, que é uma expressão latina, inclusive. Mas só um detalhe que eu não sei aqui o que é, porque no espanhol é velo, né? Sim. Não dá muito para, por esse aspecto mais da escrita, supor. Mas ele usa esse conceito de véu, não saberia explicar bem como ele opera, mas, enfim. Não, obrigado, Gustavo. Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada como que vem sendo utilizado esse termo. Acho que aqui é véu mesmo, porque eu acho que isso que o Gustavo está trazendo é da lógica. O véu, se não me engano, é EOU, né? Se não me engano, ele tem a ver com esse EOU, ou é lá com a lógica, esse véu que o Gustavo está falando. Esse VL que o Gustavo está falando vem da lógica e vem justamente da questão lá das premissas, EOU ou EE, tem a ver com isso. Aqui, como ele está falando do fantasma enquanto tampão, justamente, ou barra, né, a gente pode pensar, eu acho que véu aqui é esse véu aí mesmo, acho. A gente pode Ótimo. Sim, a gente pode dar uma pesquisada a respeito disso, mas obrigado, viu, Sim, Gustavo? para isso, eu acho que a gente pode recorrer ao seminário 11, que o Lacan vai trabalhar o véu da alienação com L, e aí sobre a questão da lógica do E, ou e do ou, né? Perfeito. E o véu aqui é o que lá no espanhol se usa a palavra pantalla, né? Uhum. E é essa tela, uma tela do cinema, ou essa tela que tu põe em volta do abajur, né? Que também contém um pouco da luz e passa um pouco de luz, né? Ou a tela do cinema, a tela de projeção, né? Porque a tela do cinema é interessante pensar, porque a projeção vai e encontra um limite ali, e a imagem, então, se forma, né? Ela vem como luz, encontra um limite e se forma. Então, Sim. o fantasma como uma tela. Eu acho que, né, eu acho que nesse ponto aqui eu posso até acessar o próprio Alfredo para tentar ver o que ele está querendo Isso. trabalhar aqui. Eu acho que talvez seja uma solução mais simples do que a gente sair fazendo uma pesquisa enorme, né?
porque talvez para ele... O bom é que ele está aí, vivo e forte. Isso. Exato, vou mandar um e-mail para ele perguntando. Pessoal, obrigado, mas obrigado por terem feito essa colocação, porque é importante mesmo. Pessoal, eu queria agradecer a participação, tá, dos senhores e das senhoras. Esse dia eu estava escutando um áudio, o cara fala senhores e senhoras, achei engraçado. Então a gente se vê, e fica o convite também para, sem ser esse sábado agora, que é, né, o feriadão nosso, mas no próximo eu vou falar um pouquinho a respeito desse trabalho, tá? E quem quiser participar, vai estar lá o link disponível no perfil de Instagram, que eu coloquei também lá no meu... Eu coloquei no grupo e coloquei também no meu perfil da profissional do Instagram. Então lá vocês conseguem acessar, e quem quiser participar, ou depois assistir no YouTube também, vai ficar gravado, tá certo? Pessoal, obrigado, bom feriado e até quarta que vem. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.